Olá, meus amigos! Tudo bem? Hoje continuaremos nossos estudos no capítulo 147 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulado por ele Não é só. Não é só o quê? Não é só isso? Vamos pensar um pouco? Vamos iniciando aqui com Chico falando: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu que fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. É bem por aí o nosso estudo de hoje. Vamos com Emmanuel? Vamos ver qual versículo ele destaca. Ele destacou o versículo 8 do capítulo 3 de Colossenses, onde Paulo diz o seguinte: mas agora despojai-vos também de todas essas coisas, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Emmanuel, então, inicia o seu texto, as suas explanações, dizendo o seguinte, com um puxão de orelha de Paulo: na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, desde que o discípulo da fé se desligue de certos bens materiais. Bom, pensando assim, não são só os bens materiais ou desligar-me dos bens materiais que indicarão ou mostrarão nossas reais características de cristão, e sim o que eu sou em minha essência. Estamos todos aqui neste planeta à procura da reforma íntima tão necessária à nossa evolução. Emmanuel então continua dizendo o seguinte: um homem que distribua grande quantidade de rouparia e alimento entre os necessitados é tido à conta de renovado no Senhor. Contudo, isso constitui modalidade da verdadeira transformação, sem representar o conjunto das características que lhes dizem respeito. Olha só, vamos observar isso aí. Apenas o ato, de doar alimentos ou outro bem material não mostra de fato as características do ser cristão. A verdadeira renovação se diz quando de fato no íntimo do coração e que lhe é presente em seus atos, suas palavras, pensamentos e ações. Vamos pensar um pouco. O que é caridade? Caridade, de acordo com as definições de dicionários, é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem recompensa. Então, a prática deste ato é um notável indicador de elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizem a essência boa do ser humano. Esse ato é uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que definem a caridade como amar e ajudar o próximo. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que fora da caridade não há salvação. Então, se a gente for pensar assim, o que então eu posso entender a partir dessa definição? Como entender caridade? Lá no livro dos Espíritos, o codificador da doutrina espírita, ele diz que a caridade ela deve ser desinteressada e que é a mais admirável das virtudes. Vamos ver lá. Olha lá no livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta está lá na questão 893 de O Livro dos Espíritos. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, Então vamos ver aqui a diferença. Na caridade nós temos dois tipos de caridade, a material e a moral. Na material, ela está relacionada ao mundo físico, deve ser exercida com desprendimento e amor, ou seja, sem humilhações ou julgamentos.
porque o amor se manifesta de acordo com o que é oferecido. Ele está ligado a atitudes que são realizadas com a real vontade de auxiliar, e não como aquelas situações em que os outros doam somente para se verem livres de quem pede ou para aliviar a consciência. Então essa seria a caridade material, né? Ela está relacionada com o mundo físico. Já a caridade moral é entendida por Jesus e está escrita em O Livro dos Espíritos, na questão 886, como que? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tipos de caridade moral, olha lá, nós temos várias: a verbal, a mental, a gestual e a mediúnica. A verbal são palavras consoladoras, esclarecedoras e edificantes. Mental, quando nós passamos a ter ondas mentais de prece, perdão, amor. Gestual, aperto de mão, um abraço, um carinho verdadeiro. Mediúnica, amparo tanto aos encarnados como aos desencarnados. Aí nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ele diz o seguinte: o que é a caridade moral, né? Então, o que é caridade? A moral, principalmente a moral. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo ao mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, é a mais difícil de exercer-se, olha só, e realmente, né? A caridade moral, ela consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com o que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo, constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do ato da caridade. Portanto, não dar atenção ao mau proceder de outro é caridade moral. Gente, isso aí está lá no capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Instruções dos Espíritos, caridade material e caridade moral no item 9. Se quiserem conferir, por favor. Tem muita coisa linda lá que vale a pena a gente ler e estudar mais um pouquinho. Bom, continuando com Emmanuel, lembrando, antes de continuar com ele, gente, isso aqui é muito importante, lembre-se, é sempre possível fazer o exercício da caridade. A pessoa sempre encontra meios de fazer o bem de acordo com a evolução espírita. É a partir do momento em que compreende que fora da caridade não há salvação, o espírito se dispõe para praticá-la em suas manifestações, eliminando assim o egoísmo e o orgulho. A gente tem que entender isso aí, o que é esse fora da caridade não há salvação. Então agora continuando com Emmanuel e as explanações dele, explicando sobre o versículo 8 lá de Colossenses. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal no esforço sublime da renunciação. Continuam com suas doações materiais. E aí, a opinião de quem doa é que se acha aceita, como se ele fosse assim o dono da verdade. Eu doei o valor e então deve ser feito e usado da maneira que eu acho melhor. Não devia ser o contrário? Eu doei, então que se faça o necessário de acordo com o que o necessitado esteja precisando ou melhor o aprouver, certo? Acredito que deveria ser assim. Continuando. Enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostos à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem
conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. A mesma coisa, muito, ajudam nos bens materiais e ao praticarem o bem, exijam que sejam feitos de acordo com os seus caprichos, como eles querem ou como eu quero. Inverte o sentido da caridade, revelando o seu desejo, os seus caprichos e não a vontade de Cristo. Não a verdadeira caridade, aquela que eu não quero nada em troca, E que o Jesus nos ensinou, não saiba a sua mão direita o que dá a sua esquerda, o que a esquerda dá a sua direita, Então vamos lá, continuando com Emmanuel. Em toda parte ouve-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhante realização sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Então, gente, o que eu preciso mudar em mim para ser um bom trabalhador de Cristo? Vamos pensar aí. Quais seriam as minhas obrigações perante ao trabalho que devo realizar em prol do meu próximo, sem ficar olhando para o meu ego? Vamos pôr essas perguntinhas aí na cabeça e vamos pensar um pouquinho, Para um pouquinho no seu pensamento aí, com a sua consciência e pensar um pouquinho. Continuando e concluindo com Emmanuel, ele diz o seguinte: pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro, não é verdade? Se um arquiteto lá ou um engenheiro me erra um cálculo, ele derruba um prédio inteiro, Então, vamos ter cuidado com os nossos deslizes, A deslizar é natural, é do ser humano, mas vamos ter cuidado. Continuando, eis porque em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício de outros, não se esqueça também de desintegrar em derredor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Nossa, isso é muito sério, Então ele vem falando aqui que um pequeno erro no cálculo, eu posso colocar toda uma obra a perigo, e levá-la ao chão. Ao ajudarmos o outro, o nosso próximo, que a gente possa deixar o velho envoltório, Aquilo que não há necessidade de ficar mais, pois é chegada a hora de renovar, retirar de nós, lá de dentro, o rancor, o nosso capricho, deixar de julgar, ou de condenar mesmo, que a gente não julga, a gente já condena. Deixar de ser hipócritas, quando eu digo uma coisa e estou pensando outra, desejando o mal, arquitetando por trás, tentando impedir que o outro evolua, tentando tomar o lugar do outro, tentando puxar o tapete do outro. Não é por aí. Quem somos nós? Vamos nos perguntar, Nós precisamos ter caridade primeiramente conosco mesmo. Precisamos evoluir, retirar essas máscaras, deixar de modelar o exterior e deixar de ser arquiteto e artista, embelezando uma aparência que não é verdadeira, que não nos pertence verdadeiramente. Nós não somos esses, aí a gente fica mascarando o que nós somos realmente. Então deixa fluir a raiva, deixa fluir o egoísmo, deixa fluir a inveja, o ciúme, a maledicência, mas aí você vai ver quem é você e chega na frente do espelho e fala: eu preciso me domar, eu preciso acabar com isso, eu estou aqui para mudar. Então, deixar de passar para o outro a falsa caridade, o falso espírita, o lobo em pele de carneiro. E quando olharmos no espelho e vermos quem verdadeiramente nós somos, tomar atitude de renovação, pois precisamos domar nossas más inclinações, Estamos em um planeta de provas e expiações. Então vamos aproveitar essa oportunidade para rever nossos conceitos e mudar o nosso interior, nosso coração. Vamos tentar fazer a diferença, mas não é no outro não. Mas em nós, primeiramente, é em nós mesmos. Se a gente mudar a gente, assim conseguiremos alcançar o outro através das nossas atitudes e ações. Se quero fazer a caridade, a verdadeira caridade, é necessário que eu faça pelo coração e não pela aparência exterior. Não é mostrando para o outro que eu sou boazinha, que eu vou estar fazendo a caridade, não, você está se enganando. Então, vamos tentar ser bom realmente, tirando de dentro de nós a verdadeira caridade.
Que Jesus nos abençoe sempre. Eu desejo uma ótima semana para vocês, tudo de bom. Restinho de semana, nós estamos no meio da semana, né? Quarta-feira. E que Deus nos abençoe e nos ajude a encarar o espelho de frente e nos reconhecer e retirar de dentro toda a caridade pura, todo o amor puro, toda a essência de Deus que tem dentro de nós. Todos nós somos bons, todos nós temos essa caridade. Que Deus nos abençoe sempre. Um grande abraço a todos vocês. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.